paz do Senhor Jesus, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, quem tem o prazer e a satisfação de falar com todos vocês é o seu irmão em Cristo, seu irmão José Maria, obreiro, presbítero. E você que me segue no canal de YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no X, que é o antigo Twitter, queria que você desse um emoji, um selinho e se inscrevesse lá no meu canal de YouTube. Também gostaria que vocês dessem comentário somente lá no Kawai. No Kawai eu tenho a minha página, José Maria. Você vai ver vídeos extraordinários. E Facebook são redes sociais importantes que a ciência se multiplicando e a facilidade para a gente propagar o reino de Deus, que são as boas notícias, boas novas. O Evangelho é boas novas, vem do grego, boas notícias, tá bom? Sem mais delongas, eu queria compartilhar com os meus ouvintes da Palavra de Deus sobre o nosso posicionamento. Como você se comporta inserido nesse planeta, nesse mundo, com algumas diferenças entre ter e não ter. Qual é a sua reação? Como você se comporta? O salmista Davi, no Salmo 37, ele está aqui descrevendo para eu e você não se indignar por causa dos malfeitores, é o que pratica o mal. Nem tem inveja do que vive na prática do pecado. Primeiro ponto, não se indignar por causa dos malfeitores. O malfeitor é o bandido, é o traficante, é o narcotraficante, é o assaltante, é o terrorista, é o que pratica sequestro, o que pratica latrocínio, o que estupra, o que é um ditador, é um malfeitor. E o que pratica nem tem inveja dos que estão praticando iniquidade. É o cara que vive na prática do pecado. É a prostituição. É o cara que vive praticando iniquidade. Vive na impureza. Está falando para mim e para você. Para mim e você não se revoltar. Não ficar apavorado. Não ter estranheza por causa dos malfeitores. Nem ter inveja daqueles que estão praticando iniquidade, vivendo no mundo de pecado. E dá uma aparência que está tudo bem com eles, não é isso? Você vê relatos, por exemplo, de pessoas que praticam extorsão, defraudam. Hoje nós estamos vivendo uma das maiores corrupções do mundo. Invasão de dados privados de idosos que foram assaltados. Invadiram contas, fizeram empréstimo falso, usando o nome de cada idoso, uma assinatura falsa, e vieram os descontos consignados. Todo mês, o idoso sacava seu dinheiro, tirava o comprovante e vinha ali um empréstimo, dizendo que ele pegou dinheiro emprestado de empresa fantasma, criada pelos defraudadores, os bandidos que assaltaram conta dos idosos que trabalharam a vida inteira, praticamente. Porque você trabalhar 30 anos, 35 anos,
contribuindo para o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, para dar uma garantia no futuro para você ter o seu ganho quando você se aposenta. E vem crime do colarinho branco. Muitas das vezes é um funcionário interno, né? Envolvido, passando informação de contas, de nome, de CPF, e faz ali a fraude, faz a falsificação, faz o empréstimo consignado, e cada idoso descontando 40, 50, 60 reais. São milhões de aposentados. Isso já vinha acontecendo há anos, e agora foi descoberto. E agora essa roubalheira do Banco Master. Um banco que distribuía dinheiro para os bandidos. Então nós estamos vivendo esses momentos difíceis. Paulo dizia que nos últimos dias surgiriam homens cruéis, amantes de si mesmo, sem afeto natural, sem sentimento, sem sensibilidade. Já imaginou? Uma idosa de 70 anos vai lá no caixa, sacar o dinheiro, está descontando dela 50, 60 reais, e ela olha e não sabe que desconto é aquele. Os ladrões, né, vivendo uma vida de luxo, andando de barco, andando em mansões, vivendo em mansões, comprando fazendas, sem necessidade, tem o seu dinheiro, graças a Deus, abençoado, um salário abençoado, funcionário público, e assaltando, muitas das vezes, uma idosa que precisa do seu dinheiro para comprar remédio, comprar alimento, muitas das vezes ajudar dentro da família, ajuda o filho, a filha, o neto, o genro, a nora. Tudo isso está latente aos nossos olhos. E na Bíblia, o Senhor nos recomenda, usando Davi, para mim e você não se dignar por causa dos malfeitores. Primeiro ponto, nem ter inveja dos que praticam a iniquidade, o que vive na iniquidade. Aí você vê na televisão, volta e meia, são pegos de surpresa pela Polícia Federal, investigação do Ministério Público, o juiz dá lá o mandado de busca e apreensão, prisão preventiva, decreta a prisão, e eles são pegos dormindo de surpresa. Muitos são pegos, sabe onde? No restaurante, no shopping, na praia, lá no resort deles, tomando suco de laranja, água de coco, tomando seu chopp, seu uísque, seu champanhe, sua cerveja, e a Polícia Federal chega e leva algemado. Aqui no versículo de número 2, porque cedo serão ceifados. Ceifado quer dizer tirado. CPF cancelado. Que você pode interpretar de várias formas. Ceifado é preso, colhido, que é o CPF cancelado. Cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. O que é uma erva murchar? Morrer. Serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura, ou seja, não existirá mais. Uma verdura, quando ela murcha, ela é jogada fora, é imprestável, né? Não serve para nada. Ela tem que estar verdinha, aberta, e sempre conservando ela com água, regando ela com água. E aqui está dizendo que essas pessoas serão ceifadas como a erva. E segundo ponto, e murcharão como as verduras, morrerão. Tirou ela do solo, murcha e morre. Essa é a realidade, o que acontece com as pessoas que vivem na prática do pecado. Então, para mim, você não tem inveja dos malfeitores, os narcotraficantes, os que vivem no comando, chefe de facção.
aqueles que fazem, articulam assalto, sequestro e furtam carro, praticam latrocínio, né? Vivem uma vida de malfeitor, os matadores de aluguel, aqueles que praticam roubo, crescem financeiramente, mas ilicitamente, em cima do sofrimento dos outros, que cobra taxa, aquele que vive pressionando as pessoas, andam de cordão de prata, cordão de ouro, carro importado, carro elétrico, carro blindado, tudo na extorsão. Né? Você que pratica extorsão, você que vive de agiotagem, explorando financeiramente as pessoas, oprimindo o comerciante, oprimindo ali o morador que paga suas contas, que vive com dignidade. Deus está vendo tudo. O único que não dorme é Deus. No Salmo 121, Deus não tosqueneja, nem dorme o guarda de Israel. Quando fala o guarda de Israel, é aquele guarda que guarda o seu povo. Deus protege o seu povo. E o seu povo vê a justiça de Deus agindo. Quando a Polícia Federal chega, leva algemado mulheres, homens, levam traficantes, quadrilhas, desmantelam tudo. Às vezes leva anos fiscalizando, investigando a vida daquele homem empresário, daquele camarada que vive em condomínio, quando descobre ele é um traficante de arma, trafica droga, hein? É um chefe de milícia, crescendo no sofrimento das pessoas. Cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Olha aqui, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então, para nós que somos povo de Deus, é para confiar no Senhor e esperar nele. Vamos habitar na terra e seremos verdadeiramente alimentados. Quando fala alimentado, fala de prosperidade, meu irmão. Porque Deus ele não compactua com barganha, com coisas erradas. Se você é fiel a Deus, se você confia no Senhor e espera nele, você tem que fazer o bem. Aqui, ó, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O alimentado aqui é você ter uma vida abençoada. Vida abençoada não é só dinheiro, não. É paz, é tranquilidade. Né? Tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem paz. Tem dinheiro, mas não tem sono. Tem dinheiro, mas não tem saúde. Tem dinheiro, mas a vida é um inferno. O filho planeja muitas das vezes a morte do próprio pai para herdar a herança dos seus pais. Já imaginou? Então, quem confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Vai ter paz, vai ter alegria, vai ter entusiasmo e, acima de tudo, vai ter a presença de Deus. Vamos lá no versículo 4. Ó, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o seu coração. O que é deleitar no Senhor? É viver uma vida tranquila, saber que o Senhor cuida de você. Deleita-te, você se entregar os seus problemas, as suas vontades, as suas necessidades. Deleita-te, entrega, fica tranquilo. É como se você estivesse num barco e quem está na frente, dando o comando, dando a direção, sabendo onde estão os perigos, é o Senhor. Então, para você deleitar no Senhor. Ó, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração.
Não anda ansioso. Não anda preocupado. Só fazer a sua parte. Confia no Senhor e faz o bem. Você vai habitar na terra e verdadeiramente serás alimentado. E o quarto ponto, deleita-te também no Senhor. E Ele concederá, te dará, vai nos dar o que deseja o nosso coração, a nossa mente. O que a nossa mente projeta? Você projeta estudar? Você projeta fazer uma faculdade? Você projeta ter uma casa própria? Qual é o seu projeto? É a qualidade de vida? Qual é o seu projeto? É uma realização de um sonho? Deleita-te também no Senhor. E Ele concederá o que deseja o seu coração, a sua mente. Não é esse órgão musculoso, não. Fala coração, fala de mente, pensamento, ideia, planos. É só você se deleitar no Senhor. Fica tranquilo. O mundo está pegando fogo. O mundo está em guerra. O mundo está em aflição. O mundo está em desespero. Mas para nós que somos igreja, precisamos confiar no Senhor e esperar nele. Confia no Senhor. Confiar no Senhor. A Bíblia fala, confiai no Senhor perpetuamente, porque Ele é uma rocha eterna. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A Bíblia diz que o espaço de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Então você tem a proteção de Deus. Para de reclamar. Para de ficar olhando para a vida do ímpio. Ele está andando de carro, está indo para o restaurante, está trocando de carro, está mobiliando a casa, está construindo. A Bíblia diz que cedo será ceifado como a erva e murchará como a verdura. Não fique revoltado por causa do malfeitor. É um ensinamento. Isso aqui é um estudo da palavra. E uma palavra rema, palavra revelada. Não é do presbítero Zé Maria que está falando para você, não é dele. Não é a capacidade do Zé Maria, não é a capacidade de uma escola, de uma teologia. Não. Isso é uma palavra rema, uma palavra revelada, uma palavra que veio do coração de Deus para os nossos corações, que é a nossa mente. Versículo 5, olha só o que diz aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. O que é entregar o seu caminho ao Senhor? A sua vida, seus planos. Entrega tudo na mão dele. É como se você tivesse uma causa na justiça e você não tivesse condição de resolver aquele problema. Aí você pega um advogado, um advogado, e você entrega o quê? Os seus problemas para ele resolver. Então ele vai ser um intermediário. Ele vai no fórum, vai diante do juiz, ele vai fazer ali alguns recursos que vai beneficiar e vai facilitar você receber uma causa que muitas das vezes está sendo negada. E aqui fala entregar o seu caminho ao Senhor, sua vida. Entregar a sua vida. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ou seja, ele vai resolver. Deus é o Deus que resolve. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, não é uma gripe que vai te desestabilizar, não é uma sinusite, não é um câncer, não é uma lepra, não é a AIDS, não é a guerra, não é a fome, não é essa aflição que o mundo está sofrendo, passando por isso. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele vai resolver. Se ele diz que eu sou o Senhor que te sara, ele vai te sarar, ou seja, curar. Se ele é um Deus que resolve, ele vai resolver o teu problema.
Basta você entregar o teu caminho ao Senhor, entrega. Deus não precisa de ajuda, meu irmão. Deus não precisa de ajuda. Nós é que precisamos da ajuda de Deus. Somos limitados, somos mortais, somos físicos, não somos oniscientes, não somos onipresentes, não somos onipotentes. Deus tem esses atributos, Ele é o soberano. Ele sabe o que é bom para mim e o que não é bom para mim. Ele sabe o que serve para mim e o que não serve para mim. Ele sabe o que vai me dar sustentabilidade e o que vai me tirar da minha sustentabilidade. Confia, espera. Versículo 6, olha aqui. Olha aqui. Ó. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Fala de resposta, meu irmão. Ele fará sobressair. É você sair de uma situação difícil e lá na frente cantar, sabe o quê? O hino da vitória. Fala assim, glória a Deus! É como se uma pessoa estivesse acamada e recebesse o milagre da cura. Aí ele levantava da cama, o antes ele é o sofrimento e o depois é o glória a Deus. Ele fará sobressair, hein? Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Olha só. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz. E o teu juízo como o meio-dia. Teu juízo é resposta, é solução. Ele fará sobressair. Não confie. Para de ser reclamoso. Para de parar as pessoas nas ruas. Para de ficar usando os meios virtuais de internet e ficar falando para todo mundo. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, eu estou passando por isso, estou passando por... Amigo, fala com Deus, irmão. Aqui, ensinamento. Confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele vai fazer sobressair a tua luz como o dia. Para, irmão. Você tem tudo e não sabe usar o que Deus te deu. Você tem autoridade, você é igreja, você tem o Espírito Santo. Você tem o discernimento do Espírito Santo. Você tem. O Espírito Santo, ele não se apodera da gente. O Espírito Santo habita. Aqui o Espírito Santo só apoderava de Davi e dava inspiração para ele escrever. Hoje o Espírito Santo habita. Ele habita em você? Para de murmurar. Ele habita em você? Para de reclamar. Ele habita em você? É para você confiar em Deus, somente em Deus, irmão. Se ele habita em você, é para você olhar para o alto. De lá que vem a sua redenção. Ele habita em você, é para você ser mais que vencedor. Para. Você recebeu o Espírito Santo é para isso. O Espírito Santo é o guardião da igreja, dos escolhidos. Não é guardião do mundo. A responsabilidade, o compromisso do Espírito Santo é com os escolhidos. E aqui é didático. Para você não se indignar por causa do malfeitor. Nem ter inveja do homem que pratica a iniquidade. Diz que cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Eita! Cancelado o CPF. Quanto você vê na cadeia, né? Quantos estão apodrecendo na cadeia por causa de crime? Então, o homem pratica a injustiça. O homem condena
O homem condena o inocente e protege um bandido. Condena o inocente, tortura o inocente, joga todos os podres em cima do inocente e protege o ladrão, um bandido, um cachaceiro, mercenário. Só que a justiça de Deus é que prevalece. A Bíblia diz que esses serão ceifados da terra como a erva. Eles vão murchar como a verdura, morrer. Tem pessoas se definhando com câncer, morre com tumor. Tem gente morrendo aí, com câncer, tumor no cérebro, leucemia. Os melhores médicos vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, procurar os melhores especialistas, vão murchando com a verdura, vão morrendo aos poucos. Porque falta Deus na sua vida. Aqui no versículo 7, olha só. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astuto intento. Intento aqui é planos. Não se indignar por causa daquele que está prosperando, daquele que pratica astuto intentos, planos. Tem gente que planeja, né? Faz mapeia, faz mapa da vida da pessoa, mapeia os lugares aonde ele mais vai, onde ele frequenta. Existem pessoas que têm esse plano diabólico, porque os anjos decaídos, eles têm liderança, que são os principados. E os principados da ordem, e esses anjos decaídos são espíritos, são anjos expulsos do céu. O que eles fazem? O espírito, ele precisa de quê? De um membro, de um corpo. Como é que ele vai atuar a roubar, matar, destruir sozinho? Ele precisa de alguém, precisa de um membro, precisa de uma pessoa, de um corpo. Ele atua onde? Na mente da pessoa. Ele começa a colocar algumas ideias malignas e facilitações que aparentemente parecem boas. Ele se reúne para fazer o mal. A Bíblia diz que o ímpio, ele não dorme, perde o sono. Enquanto ele não planeja o mal, ele planeja. Enquanto você está dormindo, o homem maligno, usado pelo diabo, com a mente explorada por Satanás, estão mapeando a sua casa, sua mansão, a sua riqueza, levanta a sua vida, dos seus bens. Sabe a hora que você chega, sabe a hora que você sai, a hora que você vai no almoço, o restaurante onde você vai, os finais de semana, o lazer, eles mapeiam tudo, como se fosse uma engenharia maligna. E eles vêm e sequestram, muitas das vezes, o empresário, a esposa, o filho, vai na escola, espera a criança sair, sequestra a criança e começa o sofrimento, né, da extorsão. Começa a trazer um terror psicológico, tira o sono daquela pessoa, pedem valores, começa a dizer que vai matar a criança, muitas das vezes amarra, amordaça a esposa e vai com o dono do cartão para ele fazer retiradas em vários caixas eletrônicos. Ou pratica extorsão. Se não der,
mata toda a família. E a pessoa com medo, ela vai e dá esses valores. Mas um dia é descoberto e a máscara é tirada e aparece na televisão que fulano foi preso e descobre que ele era o chefe de uma quadrilha de desmanche de carro, de vendas ilegais, de imóveis, de terreno. Era o maior traficante de droga, traficava criança, vendia para fora, fazia certidão de nascimento falsa, como se fosse pai, mãe, e vendem aquelas crianças para a Europa. Entendeu? Chefe de prostituição, cabeça. Oferece bons empregos e a pessoa vai, aquele salário alto, chega lá, é uma prisioneira do sexo. Uma rede de prostituição. E aqui a Bíblia está dizendo que cedo esses homens, essas pessoas serão ceifadas como a erva e murcharão como a verdura. E a recomendação de Deus para mim e para você é confiar no Senhor e esperar nele. Confia no Senhor e descansa. E faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. É para o justo. Justo. Então essa palavra é para mim e para você. Guarde na sua mente. Hoje foi um estudo maravilhoso da palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seus negócios. Mas uma coisa é importante. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Quem pratica, quem é um malfeitor, quem pratica a iniquidade, diz a Bíblia que será ceifado como a erva, murchará como a verdura. Será ceifado, será cancelado seu CPF. Pode morrer ou pode se definhar numa enfermidade que vem a óbito. Murchará como uma verdura, quer dizer que a pessoa pode receber uma enfermidade maligna e ela murchar como uma verdura. Morre aos poucos. Deus te abençoe, Deus te guarde, proteja. Um abraço, fica com Deus. Amém.